Vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Deuteronômio, que é o livro que estamos estudando nesse trimestre, ao longo da nossa lição da Escola Sabatina. Hoje o assunto dessa semana vai ser um assunto de extrema importância e ao mesmo tempo é um assunto muito polêmico por ser mal compreendido pela grande maioria dos cristãos. Nós vamos estudar sobre a lei e a graça, tanto em Deuteronômio quanto no Novo Testamento. É muito importante para a sua vida cristã que você compreenda a relação correta entre a graça de Deus e a lei de Deus. Existem dois extremos que o diabo gosta. O primeiro extremo é aquele de que a salvação é pelas obras. A salvação é por meio daquilo que fazemos. O diabo gosta porque isso contradiz abertamente Efésios 2, 8 e 9 e tira a necessidade maior do sacrifício de Cristo como substituto do ser humano pecador. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então o primeiro extremo que agrada ao diabo é salvação pelas obras. O segundo extremo que agrada ao diabo é o seguinte: bom, já que eu não sou salvo pelas obras, eu não tenho compromisso algum com a parte moral da lei de Deus. Esse é um outro extremo que o diabo gosta. Porque em Mateus capítulo 7, na verdade Mateus capítulo 5, 13 a 15, Jesus quer que sejamos o sal da terra e a luz do mundo. Em João 15, 5, Jesus quer que nós estejamos ligados à videira, Jesus Cristo, e que demos muito fruto. E Efésios 2,10 diz que nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, unicamente pela fé em Cristo, pela graça de Deus, mas o resultado da aceitação dessa graça é a obediência à lei. De acordo com esses textos que eu lhe falei, especialmente Efésios 2, verso 10. Certa vez, um comentarista, um pregador chamado Martin Lloyd Jones, ele afirmou o seguinte: se a graça que você recebeu não lhe ajuda a guardar a lei, você não recebeu a graça. E por que ele disse isso? Porque a verdadeira graça, ela gera uma transformação em nossas vidas. 2 Coríntios 5,17 diz que quem está em Cristo é uma nova criatura. Se é uma nova criatura, ela tem um novo comportamento, tem um novo estilo de vida. E obviamente que para ter um novo estilo de vida e um novo comportamento, nós precisamos de um padrão moral. E este padrão moral se encontra na Bíblia e de forma resumida nos 10 mandamentos. Então continue acompanhando esse estudo até o final, porque você vai aprender muitas coisas boas. Talvez coisas com as quais você não concorde a princípio. Mas eu tenho absoluta certeza de que se você usar a Bíblia, analisar o texto logicamente, refletir no que eu vou lhe ensinar, você nunca mais verá contradição entre graça e lei. Lógico, você vai aprender que cada um desses dois aspectos tem um lugar. Não podemos colocar a lei num lugar que não cabe a ela. Mas você vai compreender que não existe contradição entre ambos se a lei estiver no seu devido lugar, não como um meio de salvação, mas como resultado de um coração que está no processo de transformação. Esse processo se chama santificação e leva a vida toda. Bom, primeiramente você precisa entender que a lei de Deus é eterna, como eterno é o próprio Deus, e ela existe desde que nós não existíamos. A Bíblia nos mostra que no princípio a rebelião de Lúcifer, o anjo querubim, que se tornou o diabo e Satanás, foi uma rebelião contra Deus, seu governo e sua lei.
Isso nos mostra que a lei já existia no céu. Os padrões morais por trás de cada um dos mandamentos, que foram, diríamos assim, materializados na forma humana para nós, os padrões de Deus já existiam desde a eternidade. Porque Deus é um ser moral. E sendo Deus eterno e um ser moral, a moralidade e os seus padrões morais existem desde sempre com ele. Então veja, por exemplo, esse texto de Ezequiel 28, versos 15 e 16. Na verdade eu vou ler desde o verso 14. Você vai ver que na rebelião de Lúcifer contra Deus envolveu sim uma transgressão da lei de Deus, da eterna lei de Deus. Acompanhe-me na leitura de Ezequiel 28, 14 a 16. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Então, a princípio, Lúcifer era um querubim e permanecia no paraíso de Deus. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, ou seja, Deus o criou perfeito. A existência do pecado não é culpa de Deus. Até que se achou iniquidade em ti. O que é iniquidade? Iniquidade é maldade, desobediência e ser contra a lei. Por exemplo, no grego, em Mateus 7, 21, quando Cristo fala da desobediência à lei, no Mateus 7, 23, na verdade, ele fala assim: aparte-se de mim todos os que praticam a iniquidade. No grego, a palavra iniquidade vem da palavra grega anomian, que significa desrespeito à lei. Lei no grego é nomos. Anomos ou anomian é desrespeito a nomos, desrespeito à lei. Então aqui nós vemos a primeira evidência. Se achou iniquidade, se achou em Lúcifer um desrespeito para com a ordem moral de Deus no universo, para com os padrões morais de Deus. E o verso 16 complementa com outro termo-chave para a nossa compreensão desse tema. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, além do termo iniquidade ser utilizado no princípio da rebelião de Lúcifer, é utilizado o termo pecaste. E o que é pecado de acordo com 1 João 3,4? Óbvio, existem outras definições, mas a definição básica: pecado é a transgressão da lei. Como resultado de estarmos alienados de Deus, isto que é o pecado na sua essência, o ser pratica o pecado no sentido de transgredir a lei. Então veja, Lúcifer não poderia ser considerado um pecador e um iníquo se não existisse um padrão moral no céu. Ele não poderia ser acusado de pecar se não existisse uma lei. Então é óbvio que desde a eternidade existe uma lei. E por que ela é necessária, inclusive no céu? Sendo que no céu há seres perfeitos. Pelo seguinte, porque esses seres perfeitos são morais. Onde há seres perfeitos morais, tem que existir um padrão moral para que eles saibam o que é moral e o que é imoral. Isso é muito lógico. E um texto no Novo Testamento que nos ajuda a percebermos isso é Romanos 7,7, que diz assim, que diremos então? Que a lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito não cobice. Então você percebe, não tem como saber o que é certo e o que é errado se não há um padrão moral absoluto. Então os anjos são seres morais. Seja no céu, seja na terra, há seres morais.
E enquanto existirem seres morais criados por Deus, haverá necessidade de um padrão moral para governá-los, para que eles saibam o que é e o que não é pecado. Então você percebe? Não há nenhum erro aqui com a lei de Deus. Ela existe desde o princípio, porque um Deus moral e eterno tem uma lei moral e eterna. Para a lei não ter existido num momento, Deus teria de ter sido amoral em algum momento. E isso é logicamente um absurdo. Tudo bem? Agora vamos ver a lei em Deuteronômio e vermos que esta lei apresentada em Deuteronômio demonstra que Deus requer a nossa obediência, mas não uma obediência legalista. Não uma obediência perfeccionista, que é uma obediência legalista. É uma obediência que visa obter o favor de Deus ou a aceitação dele por meio das obras. Essa pessoa não irá para o céu se ela continuar assim. Tá? Já uma obediência perfeccionista é aquela em que o indivíduo tem a ilusão de que neste mundo ele vai deixar de pecar antes de ser glorificado e transformado. Então essas duas coisas nós vamos aprender a evitar no estudo. Nós somos chamados a sermos santos. E santo não é impecável. Santo é um pecador em crescimento. Vou repetir. Santo não é uma pessoa impecável. Santo é um pecador em crescimento, em desenvolvimento. Ok? Então você vai ver que quando Deus pede obediência, não é uma obediência legalista e nem perfeccionista. Até porque nós temos uma natureza corrompida. E nós só poderemos prestar uma obediência perfeita, sem nenhuma vírgula de defeito, quando Jesus Cristo voltar, glorificar-nos, transformar o nosso corpo e a nossa natureza interna. Ok? Mas, repito, isso não é uma desculpa. Na verdade, acrescento, isso não é uma desculpa para pecar. É apenas a realidade humana com a qual nós nos deparamos quando estudamos a palavra de Deus. Tá bom? Vamos ver aqui a graça de Deus. Primeiramente, a importância da obediência e depois a graça de Deus em Deuteronômio. A importância da obediência nós lemos, por exemplo, em Deuteronômio 4, verso 44 e 45. Esta é a lei que Moisés propôs aos filhos de Israel. São esses os testemunhos, os estatutos e os juízos que Deus falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito. Deus precisava preparar o seu povo para morar na terra de Canaã. Preparar o seu povo para que não praticasse os mesmos atos de impiedade que as nações pagãs praticavam. E para preparar, Deus faz uma repetição da lei em Deuteronômio 5. E no início de Deuteronômio 5 é dito assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprirdes. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Isso mostra que a obediência a Deus fazia parte da aliança que Deus fez. A aliança que Deus fez de salvá-los unicamente pela graça. Então a obediência é importante no livro de Deuteronômio. E ela aparece várias vezes como um tema central da aliança. Mas alguém pode pensar assim: mas Leandro, Deus deu essa lei para Israel. A questão que você deve fazer é: Deus deu a lei para Israel ou somente para Israel? A primeira questão é correta. Deus deu a lei para Israel. Deus não poderia dar a lei para os povos pagãos da época que infectavam o mundo com a presença deles. Eles não queriam nem saber de moral, né? Agora, a lei dada apenas para Israel é um erro teológico.
Óbvio que Deus deu para os israelitas a lei, mas não somente para eles. Era para que eles transmitissem o conhecimento de Deus e a lei de Deus aos demais povos. Você percebe que alguns mitos sobre a lei estão sendo desmontados aqui pela Bíblia e pela lógica bíblica? Então eu quero que você continue acompanhando o estudo até o final, porque você vai aprender coisas diferentes sobre a lei e a graça. Uma coisa importante que nós devemos relembrar, associado a Deuteronômio 5 está Êxodo 20. Êxodo 20 é a primeira vez em que Deus dá os 10 mandamentos. Interessante é que em Êxodo 20, antes de dar os mandamentos, Deus revela a sua graça. Ou seja, o centro da salvação no Antigo Testamento não é a lei, é a graça. Lembre-se do ritual do santuário, onde os cordeiros eram sacrificados. E nós sabemos, de acordo com João 29, que o cordeiro é um símbolo de Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o centro da salvação sempre foi a graça. Mas sempre o resultado de uma vida de graça é a obediência. E isso você vai ver tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas para você ver que a salvação nunca foi pelas obras do Antigo Testamento, eu quero lhe mostrar a introdução aos 10 mandamentos como se encontra em Êxodo 20. E depois nós seguiremos aqui mais uma análise de Deuteronômio 5. Mas para você ver que a ideia de que a salvação era pela lei no Antigo Testamento e é pela graça no Novo, ela é absurda. Não tem embasamento bíblico, teológico nenhum. E contradiz toda a lógica do plano de salvação que existe desde a eternidade, de acordo com Apocalipse 13:8 e 1 Pedro 1:19 e 20. Em Deuteronômio 20, ou na verdade em Êxodo 21 e 2, Deus disse o seguinte, então falou Deus todas estas palavras, que agora serão os 10 mandamentos, só que antes dos 10 mandamentos, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Olha o que Deus faz questão de lembrar a eles. Antes de dar os 10 mandamentos morais, Deus relembra-os de que foi Ele, Deus, quem os tirou da terra do Egito, daquele lugar de servidão. Por que essa introdução é fundamental? Para os israelitas não pensarem que eles teriam o favor de Deus e a salvação por meio dos 10 mandamentos. Eles estavam aprendendo aqui o seguinte: primeiro Deus nos salvou. Primeiro Deus nos libertou da escravidão egípcia. Só depois o Senhor pediu nossa obediência. Como resultado, como uma resposta de amor a esse ato de libertação. Então você percebe? Não existe salvação pelas obras do Antigo Testamento. Até porque é a graça de Deus que vem primeiro, para depois virem os 10 mandamentos. E isso está de acordo com Romanos 3:28, que diz assim: concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Você é tornado justo por Deus independente da sua obediência. Só que ao você ser tornado justo por Deus, repito, você é chamado a ser uma nova criatura. E nós apenas nos tornamos novas criaturas quando permitimos que um padrão moral absoluto governe a nossa vida, mesmo que sejamos falhos. Isso está em harmonia com o Antigo Testamento, quando, após apresentar a graça de Deus, apresenta a lei como resultado da aceitação dessa graça. E por que está em harmonia com o Novo Testamento? Além dos textos que eu citei na introdução do estudo, em João 14,15, Jesus disse assim: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Os mandamentos de Cristo são os mesmos mandamentos de Deus o Pai. Porque João 10,30 diz que o Pai e Cristo são um, em natureza, em unidade. Então não há uma lei de Deus diferente de uma lei de Cristo e diferente de uma lei do Espírito Santo. Isso é um absurdo. Quando você vê na Bíblia a expressão lei de Cristo, simplesmente o autor quer destacar
que Cristo está tirando a essência da lei para transmitir às pessoas, que é o amor. Mas a lei de Cristo é também os 10 mandamentos do Pai. Porque em João 15:10 Jesus disse, né, que ele guarda os mandamentos do Pai e no seu amor permanece, que nós devemos fazer a mesma coisa. Tá? Então veja que paralelo interessante. Assim como no Antigo Testamento, Deus redimiu, Deus salvou, Deus libertou o povo de Israel do Egito por sua graça, para depois apresentar um estilo de vida para eles, no Novo Testamento, Deus nos liberta unicamente pela graça, pela fé em Jesus, e só depois ele apresenta um estilo de vida diferente para a sua igreja. E tem que ser assim, porque a Bíblia é uma só e o plano de salvação é um só. Tudo bem? Vamos ver agora que o Novo Testamento, ou na verdade o Antigo Testamento, no livro de Deuteronômio, apresenta o amor de Deus e a graça de Deus como a base da nossa salvação, mesmo exigindo a nossa obediência. Então você está vendo que graça e lei estão em harmonia. Se nós não colocarmos a lei no lugar errado. Tá ok? Então veja por que Deus quer a obediência. Além dela ser uma resposta de amor, fazer parte do fruto do Espírito, que é composto por 9 qualidades de caráter de nível moral, não é? Deus tem um propósito muito bonito quando pede-nos obediência. Então vamos ler Deuteronômio 10, versos 12 e 13. Diz assim, ó: Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor, teu Deus, temer é respeitar e obedecer, né? E andes em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Por que Deus pede obediência? Não é para sermos salvos, porque nós já estamos salvos. É para o nosso bem. A lei, ela serve, há muitos exemplos ilustrativos da lei, não é? Mas um deles é que a lei serve como um muro de proteção. Quando você obedece à lei de Deus, e eu também, nós estamos protegidos de certas consequências. E quando desobedecemos, nós sofremos certas consequências. Isto é assim, né? Eu já fui, em certos momentos, obediente a Deus, e fui livre de consequências ruins, e em outras vezes eu fui desobediente a Deus, e recebi consequências ruins, né? Recebi consequências boas da obediência, e consequências ruins da desobediência. Então é por isso que Deus fala no verso 13, né, que ele deu essa lei para o nosso bem, um muro de proteção em nosso benefício, para evitarmos maiores problemas. Não é um meio de salvação, mas é um meio de evitar problemas. Se você der uma olhada nos 10 mandamentos e você seguir aquelas orientações ali, você vai ver que você vai ser liberto, livre, ou vai ser prevenido de muitos problemas, de pelo menos 10. Não é? Outro detalhe que devemos destacar aqui é que esta lei de Deus, ela não envolve apenas 9 mandamentos. Por que eu estou dizendo isso? Porque a vasta maioria da cristandade valoriza 9 mandamentos. E não valoriza o 4º mandamento, que ordena a observância do sábado. E dentre os muitos argumentos insustentáveis biblicamente, um deles é o seguinte: nós guardamos 9 e não os 10 mandamentos, porque dos 10 mandamentos apenas 9 foram repetidos de forma direta no Novo Testamento. E o 4º não foi repetido. Então esses 9 continuam em vigor, e o 4º mandamento não. É lógico esse argumento, mas ele é insustentável. Mesmo que o sábado não seja repetido de forma direta, ele é mencionado de forma indireta muitas vezes.
Nós vemos Jesus guardando o sábado, os apóstolos guardando o sábado, e essas observâncias, diríamos assim, do sábado, não aconteceu para agradar judeus, era algo que fazia parte do estilo de vida de Cristo e de Paulo, por exemplo, de acordo com Lucas 4,16 e Atos 17,2. E o fato de o sábado ser observado pelos judeus cristãos 60, 70 anos depois da cruz, prova que o quarto mandamento não foi abolido. E como uma atitude vale mais do que 1000 palavras, as várias vezes, as atitudes dos apóstolos e de Cristo de guardarem o sábado, provam para nós que o mandamento foi repetido sim no Novo Testamento. Só não foi repetido escrituristicamente, mas foi repetido no comportamento, na vida, no estilo de vida dos autores do Novo Testamento. Então essa alegação de que o quarto mandamento foi abolido porque não é repetido escrituristicamente é um absurdo. É a mesma coisa que eu dizer que o dízimo foi abolido porque não foi repetido escrituristicamente. Agora, engraçado, não é? O dízimo não é abolido para muitos, mas o sábado é abolido. Então nós temos que colocar a mão na consciência e entendermos uma coisa. Antigo e Novo Testamento são uma coisa só. Toda a escritura, seja do Antigo ou do Novo Testamento, é inspirada por Deus. Toda a escritura fala de um plano de salvação apenas. Toda a escritura fala de um tipo de santificação apenas, que é a obediência como resultado da aceitação da graça. Tá? E faz parte desta obediência, faz parte desse padrão moral de Deus, o quarto mandamento. Eu vou ler o quarto mandamento para você em Deuteronômio 5, para você ver um aspecto a mais que o quarto mandamento tem e que nos ensina uma lição muito valiosa. Tá? Em Deuteronômio 5, vamos ler dos versos 12 a 15. Aqui Deus dá ao israelita uma segunda razão para guardar o sábado. Qual foi a primeira? A primeira foi em Êxodo 28 a 11. Devemos guardar o sábado por quê? Porque de acordo com o verso 11, em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Ou seja, guardamos o sábado em memória ao Deus Criador. Esse é o primeiro motivo para guardarmos o sábado, né? Está relacionado à criação do nosso planeta. Então o sábado é um memorial do poder criador de Deus neste mundo. Nós preservamos Deus melhor na nossa mente e na nossa vida quando lembramos semanalmente do seu memorial da criação. Só que agora Deus dá uma razão a mais para o povo de Israel. E isso também nos ensina uma lição valiosa sobre salvação. Você vai ver que o sábado está totalmente relacionado com a justificação pela fé. Quer ver? Deuteronômio 5, 12 a 15. Guarda o dia de sábado para o santificar, como ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Veja, não é o sábado do judeu, não é o sábado do israelita, é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho. Agora começa a ensinar como guardar o sábado. Nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Olha que interessante. Aqui está o princípio. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizessem para você. E não faça para os outros aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Aqui está também o resumo da lei em Mateus 7,12, né? Que foi o que eu disse. Ou seja, assim como eles tinham o direito de descansar no sábado, eles deveriam dar o mesmo direito aos animais, aos empregados e aos estrangeiros. Ou seja, o sábado não era só para o israelita, era para o estrangeiro também. E agora vamos ver a segunda razão para a guarda do sábado e o que ela nos ensina sobre a justificação pela fé. Verso 15. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido.
pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Você percebe um elemento a mais aqui? Em Êxodo 28:11, deve-se guardar o sábado porque Deus é o Criador, porque é o memorial da criação. Aqui deveria ser guardado o sábado como um memorial da libertação da escravidão no Egito, ou seja, um memorial do Deus libertador e salvador. Isso está em harmonia com a doutrina da justificação pela fé. O sábado não entra em contradição com a doutrina da justificação pela fé. Porque ao observar o sábado, além de você lembrar a Deus como Criador, você relembra a Deus como Salvador, como Redentor, aquele que lhe justifica pela fé e não as obras. Não é o sábado quem santifica você, é o Senhor do sábado que lhe santifica. Mas o sábado é um sinal externo dessa santificação interna e você não pode tirar da sua vida esse sinal externo. Então você está percebendo a perfeita harmonia entre ambas as coisas, entre lei e graça. E para finalizar, eu vou mostrar para você de forma definitiva e conclusiva que graça e lei se encontram de mãos dadas, repito, se não colocarmos a lei no lugar errado, como meio de salvação, como meio de agradar a Deus, como meio de conquistar o favor de Deus. Nós somos tão corruptos que nada do que fazemos conquista o favor de Deus. Unicamente a graça de Deus torna suas bênçãos e também a salvação acessíveis a nós. E isto por meio de Jesus Cristo. Você lembra de João 3,16, por exemplo, texto muito conhecido, não é? Que diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho, não a lei, que deu o seu Filho para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a salvação é por Cristo. Mas já que o salvo em Cristo se torna uma nova criatura, ele tem um estilo de vida proposto por Deus. E esse estilo de vida envolve a obediência moral aos padrões morais que existem desde a eternidade. Tá? Paulo disse em Romanos 4,3 o seguinte: o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Ou seja, para salvar o ser humano é necessário um incrível ato de graça. Abraão recebeu justiça de Deus porque creu em Deus. Então nós somos justificados pela crença em Deus, pela fé em Deus. Tá? E isso acontece, repito, com base no sacrifício substitutivo de Cristo, que morreu pelos culpados. Agora, você acredita que esta verdade ela aparece também em Deuteronômio? E isso aqui é a última pá de cal para colocarmos em cima do argumento e provarmos que esta ideia de que a salvação é pela lei do Antigo Testamento, pela graça do Novo, ela é absurda, não tem base bíblica nenhuma. Por exemplo, você pode resumir o ensinamento de Paulo sobre o Evangelho com Deuteronômio 9, verso 5. Quer ver? Olha o que diz o texto. Não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, e para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então em Romanos 4,3, Paulo diz que Abraão foi justificado pela fé, pela crença em Deus. E Deus diz ao israelita que Deus não está dando a terra de Canaã para ele por causa da sua justiça, nem pela retitude do coração do israelita. Ou seja, graça. O resumo do Evangelho. Você pode resumir a visão de Paulo acerca do Evangelho com Romanos 9,5. Tá? E o que isso indica? Primeiro, que a Bíblia é uma só.
o mesmo plano de salvação está presente no Antigo e no Novo Testamento. Segunda coisa que aprendemos, o estilo de vida dos salvos é um só. É o mesmo estilo de vida no Antigo e no Novo Testamento. Refiro-me ao aspecto moral, ao estilo de vida moral, tá? Terceira conclusão que podemos chegar. Como resultado da sua graça, Deus quer escrever os seus princípios de amor no nosso coração. Essa é a terceira conclusão a qual podemos chegar, de acordo com Hebreus 8:10. Veja o que diz o texto. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, terceiro aspecto, Deus quer imprimir os seus princípios morais no nosso interior, por sua graça. E quarto, mesmo que Deus imprima os seus princípios morais em nosso interior, nós continuamos sendo pecadores. Em alguns momentos não teremos quedas, em outros momentos teremos quedas. Mas quando isso acontecer, temos que nos lembrarmos de 1 João 2, 1 e 2. E com esse texto eu finalizo o nosso estudo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Não existe contradição entre lei e graça na Bíblia. Romanos 3,31 é um texto onde Paulo fala que a lei não é anulada pela fé. E eu quero lhe mostrar o que a nota de rodapé desta Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo Plenitude, que é uma Bíblia preparada por teólogos evangélicos, né? Mesmo que eles não observem o sábado como mandamento, eles têm uma explicação sobre Romanos 3,31 que é perfeita e que pode concluir o nosso estudo dessa semana perfeitamente. Olha o que esses teólogos evangélicos protestantes dizem sobre Romanos 3,31, não é? Texto que diz assim: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei. E eles comentam assim: as leis morais de Deus não são abolidas pelo Evangelho de Cristo. Ao invés disso, todo o plano de salvação, incluindo a obediência de Cristo à lei por nós e sua morte para pagar a penalidade por termos violado a lei, mostra que os padrões morais de Deus são eternamente válidos. Que conclusão perfeita. Eu espero que esta conclusão lhe ajude a rematar o tema e a nunca mais ter dúvidas sobre a relação entre graça e lei. Que Deus guie os seus passos, que Deus lhe dê o discernimento que você precisa para continuar estudando este assunto, e que Deus lhe dê a paz de Cristo em seu coração e a certeza do perdão dele quando você não conseguir atingir o padrão moral que Deus deseja. Temos que nos lembrarmos de que existe uma lei eterna, mas existe também um Salvador e um advogado eterno. Um abração e até o nosso estudo da próxima semana.